Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. À noite, quando Raven voltou para casa, ele não fazia ideia de que estava prestes a se deparar com uma cena tão horrível e chocante que mudaria o rumo de sua vida para sempre. No momento em que atravessou a porta, o conforto familiar de seu lar desapareceu, substituído por uma sensação esmagadora de pavor. No chão frio, estava o corpo sem vida de Janet. A princípio, a mente de Raven lutava para compreender o que via. Seu primeiro pensamento foi de que ela havia sido baleada. Talvez uma invasão que tinha dado terrivelmente errado. Mas à medida que os paramédicos chegaram, a sombria verdade ficou clara. Isso não era um ato aleatório de violência. Era algo muito mais sinistro, calculado e profundamente perturbador. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Este documentário vai focar em Janet Abaroa, que nasceu em 19 de junho de 1979, em uma pequena cidade tranquila e pitoresca da Virgínia. Ela era a sétima de 10 filhos em uma família grande e unida que dava enorme importância à fé, aos valores e à convivência. Desde a infância, Janet tinha um amor inato por crianças, frequentemente assumindo o papel de cuidadora de seus irmãos mais novos. Ela nutria o sonho de um dia ter uma família grande, onde pudesse oferecer o mesmo carinho e amor que experimentou em sua criação. Além de sua natureza acolhedora, Janet também era altamente disciplinada e se destacava academicamente. Os estudos eram algo natural para ela, e ainda assim conseguia equilibrar sua dedicação escolar com uma participação ativa nos esportes. Ao avançar para o ensino médio e posteriormente para a faculdade, continuou perseguindo sua paixão pelo esporte, jogando em times locais e eventualmente entrando para o time feminino de futebol da Southern Virginia University. Foi durante uma de suas partidas universitárias, em 1998, que Janet conheceu Raven Abaroa, um talentoso jogador que atuava no time masculino da mesma universidade. Os dois se sentiram imediatamente atraídos um pelo outro, e o que começou como uma amizade casual logo floresceu em um romance profundo e apaixonado. O relacionamento prosperou por 2 anos, e nesse período eles se tornaram inseparáveis. Finalmente, Raven, apesar de ser um ano mais novo que Janet, pediu sua mão em casamento, declarando seu amor inabalável e compromisso eterno. Ela aceitou feliz, e em agosto de 2000, eles se casaram no Sagrado Templo Mormon em Washington, D.C. Um evento significativo e profundamente marcante tanto para eles quanto para suas famílias. Após o casamento, o casal iniciou com entusiasmo a nova jornada juntos, com o objetivo de construir uma vida estável e feliz. O primeiro grande passo foi buscar emprego para garantir independência financeira. Eles conseguiram trabalho como vendedores em uma loja de artigos esportivos, o que exigiu que se mudassem para Durham, na Carolina do Norte. Ao chegarem, alugaram uma modesta casa nos subúrbios, na esperança de estabelecer uma base sólida para o futuro. Para o mundo exterior, Janet e Raven pareciam o casal perfeito, jovens, ambiciosos e profundamente apaixonados. Amigos, vizinhos e até colegas de trabalho admiravam o relacionamento deles e frequentemente comentavam como se completavam. Porém, sob a superfície, começaram a surgir rachaduras no casamento aparentemente ideal. Pouco tempo após se estabelecerem na nova vida, Janet confidenciou a familiares próximos e amigos que Raven não era o marido dedicado que aparentava ser. Ela descobriu que ele era infiel, envolvendo-se em casos extraconjugais com várias mulheres. As traições foram dolorosas e humilhantes, destruindo sua confiança nele. Em uma ocasião, ele chegou a sair de casa por vários dias sem qualquer explicação, retornando como se nada tivesse acontecido. Em meio a essa turbulência, Janet descobriu que estava grávida, uma revelação que trouxe tanto alegria quanto ansiedade. Embora sempre tivesse sonhado em ser mãe, as circunstâncias de seu casamento a deixaram dividida e incerta sobre o futuro. Ela temia criar um filho sozinha, mas também se angustiava com a ideia de permanecer ao lado de um homem que constantemente traía sua confiança. Durante esse período desafiador, Janet encontrou conforto nas amizades que construiu em sua vizinhança. Ela se aproximou de várias mulheres que se tornaram sua rede de apoio,
oferecendo conselhos, incentivo e companhia. Essas amigas chegaram a confrontar Raven, pedindo que ele mudasse de atitude e permanecesse fiel à sua esposa grávida. Seja por culpa ou por intenção genuína, Raven prometeu mudar e se tornar um marido e pai dedicado. Janet, esperançosa, deixou-se acreditar que as coisas poderiam melhorar, especialmente com a chegada iminente do bebê. Em 17 de outubro de 2004, Janet deu à luz um lindo menino, a quem chamaram de Caden. No momento em que segurou o filho nos braços, todo o resto desapareceu. Seu foco principal passou a ser oferecer a ele a melhor vida possível. Ela se dedicou inteiramente à maternidade, enchendo Caden de amor e cuidado, determinada a proporcionar uma criação estável. No entanto, a alegria da maternidade foi ofuscada pelas dificuldades financeiras que a família enfrentava. Com Janet fora do mercado de trabalho, a casa dependia exclusivamente da renda de Raven, obtida em seu emprego como vendedor, que mal era suficiente para cobrir as despesas. Rapidamente ficaram atrasados no pagamento do aluguel, o que levou o proprietário, por compaixão, a oferecer 3 meses de carência. Apesar desse alívio temporário, os problemas financeiros só pioraram. Em dezembro de 2004, apenas 2 meses após o nascimento de Caden, a situação tomou um rumo drástico. Nesse período, o bebê tinha apenas 2 meses quando a tragédia voltou a atingir a família. O pai, Raven Abaroa, se viu em sérios problemas legais. Ele foi preso por furto depois de ser flagrado roubando mercadorias da própria loja de artigos esportivos onde ele e sua esposa trabalhavam. Investigadores descobriram que ele havia roubado vários agasalhos de alto valor e os revendido pela internet para obter dinheiro rápido. O montante total do prejuízo causado por suas ações ultrapassou $10.000, o que resultou em consequências legais imediatas. Como era de se esperar, ele foi demitido imediatamente e, diante do escândalo vergonhoso, Janet, incapaz de suportar a humilhação das ações do marido, também pediu demissão. Embora as acusações contra ele pudessem ter resultado em pena de prisão, Raven conseguiu evitar o encarceramento. Em vez disso, foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e obrigado a pagar $15.000 em restituição à loja. Isso deixou os 2 pais desempregados, financeiramente arruinados e lutando para sustentar o filho recém-nascido. Com uma ficha criminal agora associada ao seu nome, Raven achou quase impossível conseguir um emprego estável. Para sobreviver, o casal recorreu a trabalhos de meio período e passou a depender fortemente do apoio da família e dos amigos, que ofereciam ajuda financeira e emocional. Apesar do estresse crescente e das dificuldades, a jovem família lutava para se manter de pé. Mas suas provações logo tomariam um rumo muito mais sombrio e sinistro. Na noite de 26 de abril de 2005, Janet buscou Caden na creche como fazia todos os dias. Ela e o filho voltaram para casa, onde começou a preparar o jantar, entrando na rotina da maternidade. Mais tarde naquela noite, Raven chegou, jantou com a esposa e, após passar um tempo com a família, anunciou que iria até Morrisville para participar de um jogo de futebol em quadra. Naquele momento, nada parecia fora do comum. No entanto, ao voltar para casa naquela noite, Raven se deparou com uma cena horrível e chocante que mudaria o rumo de sua vida para sempre. O lar, antes um santuário, havia se transformado em um cenário de crime aterrorizante. Sangue respingava pelas paredes e pelo chão, criando um quadro assustador de violência. O corpo sem vida de Janet estava caído em posição antinatural no chão, envolto por uma poça escura de sangue. O pequeno Caden estava ileso em seu berço, chorando desesperadamente. Dominado pelo choque e pelo horror, Raven ligou freneticamente para o 911, com a voz em pânico ao relatar o assassinato da esposa. Ele disse ao operador de emergência que havia acabado de chegar em casa e encontrado Janet coberta de sangue, aparentemente atacada por um agressor desconhecido. Inicialmente, ele especulou que ela havia sido baleada, mas quando os paramédicos chegaram, ficou evidente que ela havia sido esfaqueada várias vezes. O crime era brutal, calculado e profundamente perturbador. Janet, uma jovem mãe com toda a vida pela frente, morreu instantaneamente em decorrência dos ferimentos fatais. Os policiais ficaram abalados com a brutalidade do crime. A pergunta imediata que pairava sobre a investigação era:
Quem poderia cometer um ato tão hediondo contra uma mulher que dedicava sua vida à família? Peritos forenses examinaram meticulosamente a cena do crime, coletando evidências cruciais que pudessem levar ao autor. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde uma autópsia foi realizada para determinar a causa exata da morte. O laudo revelou que Janet havia sofrido 3 profundas facadas. Uma das feridas foi encontrada em seu braço esquerdo, que especialistas forenses identificaram como uma lesão de defesa, indicando que ela havia lutado contra o agressor. A segunda estava localizada em seu peito, um golpe letal que contribuiu para sua rápida morte. No entanto, foi a terceira que selou seu destino. Um profundo golpe no pescoço cortou uma artéria principal, fazendo Janet perder sangue em uma velocidade alarmante. Em questão de segundos, ela provavelmente havia perdido a consciência, e em poucos minutos, sua vida chegou ao fim. Agravando ainda mais a tragédia, uma autópsia confirmou que Janet estava grávida no momento do assassinato. A perda da mãe e da criança não nascida abalou a comunidade, aumentando a urgência da investigação. Apesar da precisão calculada do ataque, os peritos forenses tiveram dificuldades em determinar a ordem exata dos golpes fatais. O corpo apresentava sinais iniciais de decomposição, mas a baixa temperatura dentro da casa provavelmente havia retardado o processo, dificultando a identificação precisa da hora da morte. Enquanto os especialistas buscavam montar o quebra-cabeça através das provas físicas, os detetives voltaram sua atenção para possíveis testemunhas que pudessem ter visto ou ouvido algo incomum naquela noite. Quase imediatamente, o foco passou para a pessoa que naturalmente seria considerada suspeita: o marido da vítima, Raven Abaroa. Dada a natureza do crime e o histórico conturbado do casamento, ele se tornou uma figura de grande interesse no caso. Raven foi chamado para interrogatório várias vezes, e com base em suas declarações, os investigadores tentaram reconstruir a linha do tempo dos eventos que levaram à morte trágica de Janet. Segundo seu relato, ele havia voltado para casa por volta das 20 horas naquela noite, antes de sair logo em seguida para participar de um jogo de futebol em Morrisville. Ele afirmou que só retornou por volta das 22 horas e 40 minutos. Ao entrar em casa, teria chamado pela esposa, mas ao não obter resposta, subiu as escadas. Foi lá, insistiu ele, que encontrou o corpo sem vida de Janet. Raven contou aos detetives que Janet às vezes se ajoelhava em uma postura incomum para aliviar cãibras nas pernas. Janet foi encontrada ajoelhada, com a cabeça encostada no chão, imóvel e sem reação. A princípio, Raven não tinha certeza do que estava presenciando, mas quando acendeu as luzes, deparou-se com uma cena horrível. Em pânico, rapidamente virou sua esposa de lado e percebeu, com uma sensação devastadora, que ela já estava morta. Especialistas forenses explicaram posteriormente que a posição de seu corpo poderia ter permitido que o sangue fluísse continuamente dos profundos ferimentos, especialmente da artéria rompida, até que o processo natural de coagulação desacelerasse o sangramento. Isso poderia ter continuado por várias horas, sugerindo que Janet já estava morta há algum tempo antes da chegada de Raven. No entanto, devido à gravidade de suas lesões, os especialistas não puderam descartar a possibilidade de que ela tivesse sido morta instantes antes de ele entrar em casa. A incerteza em torno do momento exato da morte apenas acrescentava mais perguntas à lista crescente dos detetives. Quando questionado sobre possíveis suspeitos que poderiam querer prejudicar Janet, Raven apresentou uma teoria inesperada e intrigante. Ele sugeriu que as recentes dificuldades financeiras pelas quais o casal vinha passando haviam causado um enorme impacto emocional em sua esposa. Em sua opinião, Janet havia sucumbido ao peso esmagador dos problemas econômicos e tirado a própria vida. Segundo ele, nos dias anteriores à morte, ela vinha agindo de forma estranha, frequentemente se culpando pela situação e demonstrando angústia em relação à instabilidade financeira. No entanto, essa alegação foi imediatamente recebida com ceticismo e rejeição por parte da família e dos amigos próximos de Janet. Eles insistiram que as declarações de Raven eram totalmente falsas, fabricadas para enganar os investigadores. Aqueles mais próximos de Janet sabiam exatamente como ela realmente se sentia. Ela frequentemente desabafava com eles, compartilhando suas frustrações e dificuldades,
mas nunca havia expressado qualquer intenção de se ferir. Além disso, as provas forenses deixavam claro que ela não poderia ter infligido tais ferimentos em si mesma. Reforçando as suspeitas, evidências encontradas na cena do crime sugeriam que outra pessoa estava dentro da casa no momento do assassinato. Uma pegada ensanguentada foi descoberta perto do corpo de Janet, junto com uma impressão digital que não correspondia nem à dela nem à de Raven. Estranhamente, não havia sinais de arrombamento. Portas e janelas estavam intactas, levando os detetives a uma conclusão perturbadora. A vítima ou conhecia o agressor e permitiu que ele entrasse, ou o assassino já tinha acesso à residência. De qualquer forma, isso apontava para alguém próximo a Janet. Alguém com intimidade suficiente para entrar sem resistência. Apesar da brutalidade do ataque, havia poucos sinais de luta. A única indicação de defesa era a facada no braço de Janet, sugerindo que ela tentou se proteger dos golpes fatais. Isso sustentava a teoria de que o ataque foi rápido e inesperado. Acrescentando mistério, Raven afirmou que sua esposa já estava dormindo quando ele saiu para o jogo de futebol. Se fosse verdade, isso significaria que o assassino provavelmente atacou depois que ela havia ido para a cama, tornando ainda mais provável que fosse alguém de sua confiança, alguém cuja presença não a teria alarmado. Outro detalhe estranho chamou a atenção dos investigadores. Os únicos itens desaparecidos da casa eram o laptop de Raven e 2 facas de cozinha. Uma delas quase certamente era a arma do crime, mas a ausência do laptop sugeria a possibilidade de que alguém quisesse destruir evidências em vez de roubar bens de valor. Curiosamente, o autor do crime ignorou outros objetos valiosos da casa, incluindo as alianças e joias de Janet, indicando que roubo não era o motivo. Naquele momento, os detetives não tinham provas concretas para prender ninguém, incluindo Raven, e por isso ele foi temporariamente liberado. No entanto, as autoridades já suspeitavam que ele não era tão inocente quanto dizia. Os investigadores decidiram monitorar de perto suas ações, acreditando que ele poderia acabar se expondo por meio de seu comportamento. O que aconteceu em seguida apenas aumentou as suspeitas. Apenas um dia após o assassinato de Janet, Raven arrumou suas coisas, levou seu filho Caden e partiu abruptamente para Utah. À primeira vista, essa atitude poderia ser considerada natural. Afinal, muitos viúvos acham insuportável permanecer na casa onde seus entes queridos foram brutalmente assassinados. Além disso, como a família de Raven vivia em Utah, fazia sentido que ele buscasse apoio em um momento tão difícil. No entanto, seu comportamento ao chegar em Utah levantou sinais de alerta tanto entre seus próprios parentes quanto entre os amigos da vítima. Em vez de demonstrar a dor e a devastação esperadas de um homem que acabara de perder a esposa de maneira tão horrível, Raven parecia indiferente e distante. Testemunhas relataram que ele mostrava pouca preocupação em encontrar o assassino de Janet ou buscar justiça por sua morte. Em vez disso, afastou-se completamente do caso, como se quisesse esquecer que aquilo havia acontecido. Ele ignorou ligações dos investigadores e recusou-se a cooperar com as autoridades. Os detetives descobriram um possível motivo quando constataram que, pouco antes do assassinato, Raven havia feito um seguro de vida significativo em nome de Janet. O valor? Impressionante $600 mil. Essa revelação imediatamente levantou suspeitas. Considerando as dificuldades financeiras amplamente conhecidas do casal, era muito estranho que Raven, que frequentemente reclamava da falta de dinheiro, tivesse conseguido pagar regularmente os prêmios do seguro. Ainda mais alarmante era a linha do tempo. As provas mostraram que Raven havia solicitado o pagamento do seguro quase imediatamente após o assassinato de Janet, antes mesmo de seu corpo ser sepultado. Essa atitude descarada apenas reforçou as suspeitas das autoridades. Toda a situação cheirava a crime premeditado, mas ainda não era suficiente para provar seu envolvimento direto na morte de Janet. À medida que os detetives mergulhavam mais fundo no passado de Raven, eles descobriam uma teia de mentiras que havia cercado seu relacionamento com Janet desde o início. Ele havia se apresentado a ela como um mórmon devoto, alegando ter feito uma missão no Peru. Mas tudo não passava de uma invenção. As histórias que ele havia construído para criar uma ilusão de virtude se desfizeram uma a uma.
Embora essas mentiras não o ligassem diretamente ao crime, pintavam o retrato de um homem habilidoso em manipulação e engano. Alguém capaz de construir narrativas convincentes para servir aos próprios interesses. Após a morte de Janet, Raven se mudou para Salt Lake City, em Utah, onde manteve um perfil discreto. Silenciosamente coletou o pagamento do seguro e concentrou-se em criar seu filho, enquanto aparentemente seguia com a vida. Mas o novo começo não significava que ele havia abandonado seus velhos hábitos. Foi lá que conheceu uma mulher chamada Vanessa Pond, uma professora de jardim de infância que rapidamente se encantou pelo carismático pai solteiro. O relacionamento deles progrediu rapidamente, facilitado pelo fato de Raven ter matriculado o filho na escola onde Vanessa trabalhava. Os encontros frequentes se transformaram em algo mais profundo e, em pouco tempo, eles se tornaram inseparáveis. Assim como Janet antes dela, Vanessa foi atraída pela persistência e pelo carisma de Raven. Ela havia passado anos criando sua filha sozinha e sonhava com um parceiro que não apenas a amasse, mas também oferecesse uma família estável. Raven parecia se encaixar perfeitamente nesse papel, pelo menos na superfície. Não demorou para que ele começasse a tecer outra elaborada rede de mentiras. Ao falar sobre seu passado, contou a Vanessa que sua falecida esposa havia morrido tragicamente em um acidente de carro. Sem que Raven soubesse, a família de Janet ainda o vigiava de perto. Eles nunca haviam deixado de suspeitar dele e haviam transformado em missão acompanhar seus passos. Quando descobriram o novo relacionamento, ficaram ainda mais determinados a expô-lo. Para o choque deles, perceberam que Raven continuava o mesmo padrão de engano, mentindo para todos ao seu redor sobre o destino de Janet. Ele havia construído uma falsa realidade em que era o viúvo enlutado de uma tragédia, em vez de o principal suspeito em um assassinato brutal. Durante um tempo, Vanessa permaneceu felizmente alheia à verdade. Ela confiava plenamente em Raven e não tinha motivo para questionar sua versão dos fatos. Mas a curiosidade sempre encontra uma forma de se infiltrar. Eventualmente, ela começou a investigar o passado dele. Não demorou muito para descobrir a verdade arrepiante. Janet havia sido vítima de um esfaqueamento brutal, e o assassinato ainda era uma investigação em aberto. Chocada, ela confrontou Raven. Sua resposta foi tão manipuladora quanto sempre. Ele afirmou ter sido injustamente alvo da polícia e do público, obcecados em culpá-lo pelo crime. Insistiu que Janet havia sido morta durante um assalto e que ele havia sido falsamente acusado apenas por ser o marido dela. Incrivelmente, Vanessa acreditou nele. Ele tinha uma habilidade assustadora de distorcer a realidade, e mais uma vez, suas mentiras funcionaram. Apesar das evidências gritantes, ela aceitou a explicação, convencida de que ele era vítima de perseguição injusta. Mas a família de Janet estava determinada a intervir. Eles procuraram Vanessa, advertindo-a de que ela poderia estar em grave perigo. Insistiram para que reconsiderasse seu envolvimento com Raven, destacando os paralelos inquietantes entre o relacionamento dela e o que Janet havia suportado. Ainda assim, Vanessa estava profundamente enredada na teia de Raven para enxergar a verdade. Ignorou os alertas, confiando no homem que havia conquistado sua vida. Sua fé inabalável nele levou ao casamento, após 3 anos de namoro. Para o mundo exterior, parecia que Raven finalmente havia seguido em frente e construído uma nova vida. Mas por baixo da superfície, a história estava se repetindo. As rachaduras no relacionamento começaram a surgir quase imediatamente. O que antes parecia um conto de fadas rapidamente se desfez em pesadelo. Vanessa logo testemunhou os mesmos comportamentos perturbadores que Janet havia suportado. As mudanças de humor imprevisíveis de Raven, seus acessos de fúria e sua tendência controladora. Ele começou a perder o controle, tornando-se volátil e agressivo. À medida que o casamento avançava, seu comportamento piorava. Ele levantou a mão contra ela em momentos de raiva, emitindo ameaças que a deixavam aterrorizada por sua segurança. O medo se enraizou no coração de Vanessa. Ela acreditava ter encontrado o amor apenas para perceber que havia entrado em uma situação perigosa. Os abusos aumentaram e ela sabia que precisava escapar. O casamento
que um dia havia carregado tantas promessas, desmoronou em apenas 4 meses. Ela tomou a difícil decisão de deixá-lo, temendo que, se permanecesse, poderia ter o mesmo destino que Janet. Como a pressão dos detetives não cessava, Raven decidiu falar com a imprensa. O homem declarou publicamente que esperava que a polícia eventualmente resolvesse o caso, identificasse o verdadeiro culpado e finalmente deixasse de tratá-lo como suspeito. À medida que a cobertura da mídia sobre Raven se intensificava e mais detalhes do assassinato de Janet vinham à tona, Vanessa se viu atormentada por uma pergunta insuportável. Poderia seu ex-marido realmente ter assassinado a primeira esposa? Vanessa decidiu se manifestar e falar com a mídia. Ela confirmou o que muitos já suspeitavam. Raven Abaroa sempre fora instável, manipulador e propenso a acessos de agressividade. O pior episódio, segundo Vanessa, ocorreu na véspera de Natal de 2008. Durante uma das frequentes discussões acaloradas, iniciada por ele, Raven de repente a trancou dentro do banheiro. Do lado de fora da porta trancada, ele gritou ameaças, dizendo que queria agredi-la, que a desprezava e que não se importaria se ela morresse. O medo de Vanessa era justificado. Os novos detetives que trabalhavam no caso pensavam da mesma forma. Eles retomaram a investigação com entusiasmo, determinados a reconstruir a sequência de eventos que levaram à morte brutal e trágica de Janet. Tudo o que analisavam apontava para uma única conclusão: Raven era o assassino. O principal desafio, entretanto, permanecia em seu álibi. Os investigadores revisitaram a ligação para o 911 feita por ele ao descobrir o corpo da esposa, examinando cada palavra. Um detalhe gritante chamou a atenção. Durante a chamada, Raven afirmou que Janet havia sido baleada. Esse foi um erro grave. Os ferimentos em seu corpo eram claramente de facadas, e mesmo em estado de choque, parecia improvável que ele não fosse capaz de distinguir entre os dois. Embora isso não fosse uma prova definitiva de culpa, os detetives acreditavam que se tratava de uma tentativa intencional de desviar a investigação. Talvez ele pensasse que, ao relatar falsamente ferimentos por arma de fogo, pudesse criar confusão e atrasar a análise forense. A polícia não acreditou em sua versão. Decidiu pressioná-lo ainda mais. Entraram em contato pedindo uma entrevista telefônica de acompanhamento. Durante essa ligação, Raven repetiu a mesma versão que havia contado antes. No entanto, assim como nos interrogatórios anteriores, foi estranhamente vago em pontos cruciais. Ele teve dificuldades para lembrar momentos significativos da noite do assassinato, uma falha incomum de memória para alguém que havia passado por um evento tão traumático. Em certo ponto, chegou até a zombar da polícia, afirmando que eles haviam falhado em localizar uma das facas desaparecidas de sua casa, que ele próprio teria encontrado depois, durante uma mudança. Mas os detetives não se deixaram enganar. Eles sabiam que a equipe forense havia realizado uma análise minuciosa da cena do crime. Se não tinham encontrado a faca desaparecida, era porque simplesmente ela não estava lá. A versão de Raven cheirava a manipulação. Com o passar dos anos e a investigação travada, a nova equipe de investigadores lutava para reconstruir a cena original do crime e a linha do tempo com absoluta certeza. Como parte dos esforços renovados, os detetives começaram a procurar ex-namoradas de Raven, na esperança de descobrir mais sobre seu caráter. As descobertas foram perturbadoras e estranhamente consistentes. Todas as mulheres entrevistadas traçaram um retrato assustadoramente semelhante. Raven era controlador, volátil e propenso a explosões violentas. Muitas delas admitiram que sua agressividade havia sido a principal razão para o fim dos relacionamentos. Esses testemunhos reforçaram ainda mais o caso contra ele. Outro detalhe peculiar surgiu. Algo aparentemente pequeno, mas potencialmente significativo. Antes de sair para o jogo de futebol na noite do assassinato, Raven havia trancado seu cachorro na garagem. Isso era extremamente incomum. Ele nunca havia feito isso antes. Quando questionado, não apresentou nenhuma explicação lógica. No entanto, os detetives suspeitavam que conheciam a verdadeira razão. Um cachorro é naturalmente protetor de sua casa e de seu dono. Se um intruso tivesse atacado Janet, o cachorro provavelmente teria reagido, latindo alto e possivelmente até atacando o agressor.
Os investigadores também descobriram uma ação suspeita tomada pelo réu no dia anterior ao crime. Raven havia transferido dados de seu laptop para outro dispositivo de armazenamento. Isso levantou sérias bandeiras vermelhas. Parecia mais um ato de preparação deliberada do que uma coincidência, especialmente porque o laptop foi relatado como roubado logo depois. Essa descoberta se somou ao crescente monte de evidências circunstanciais. Com base nesses desdobramentos, em 1º de fevereiro de 2010, Raven Abaroa foi oficialmente preso sob suspeita de homicídio em 1º grau. Ele foi extraditado para a Carolina do Norte para enfrentar julgamento, mas apesar da crescente suspeita contra ele, o caso permaneceu em grande parte circunstancial. Os investigadores sabiam que precisavam de provas mais concretas para garantir uma condenação, então continuaram meticulosamente vasculhando fotos da cena do crime e relatórios forenses. Durante esse novo exame, um detetive fez uma observação importante. Em uma das fotografias da cena do crime, um estojo vazio de lentes de contato era visível na mesa de cabeceira. Esse detalhe aparentemente insignificante ganhou grande importância quando os pais de Janet insistiram que sua filha nunca dormia com as lentes. Ela sempre as retirava antes de ir para a cama. No entanto, Raven havia repetidamente dito aos investigadores que, quando saiu para o jogo de futebol naquela noite, Janet já estava na cama, dormindo com o bebê. Essa discrepância levantou uma questão crucial. Poderia Janet ter sido assassinada antes mesmo de ir para a cama, contradizendo totalmente a linha do tempo de Raven? Infelizmente, durante a autópsia inicial, o legista não havia verificado se Janet usava lentes de contato no momento de sua morte. Determinada a descobrir a verdade, a família enlutada de Janet apoiou a exumação de seu corpo para confirmar essa teoria. Em julho de 2010, especialistas forenses exumaram os restos mortais de Janet. Apesar da decomposição, encontraram o que pareciam ser vestígios de lentes de contato em seus olhos. Embora o material tivesse ressecado e se deformado com o tempo, técnicas forenses avançadas permitiram confirmar que as lentes realmente estavam em seus olhos quando ela morreu. Para garantir que essa descoberta tivesse peso em tribunal, especialistas realizaram um experimento em grande escala que durou quase 1 ano. Usando olhos de porco, semelhantes em estrutura aos olhos humanos, cientistas inseriram lentes de contato e os submeteram a um processo de embalsamamento idêntico ao que os corpos humanos passam antes do enterro. Os resultados foram conclusivos. As lentes de contato permaneceram intactas e detectáveis mesmo após extensa decomposição. Esse experimento provou de forma definitiva que Janet havia sido assassinada ainda usando suas lentes, reforçando a teoria de que ela foi atacada antes de dormir. A alegação de Raven de que ela já estava dormindo quando ele saiu agora estava irrefutavelmente provada como falsa, implicando ainda mais ele no crime. Quando o julgamento começou em 2013, o caso já havia atraído ampla atenção pública. A acusação apresentou um caso convincente contra Raven, deixando claro que acreditava firmemente que ele era culpado de assassinar sua esposa. No entanto, o maior desafio da promotoria continuava sendo a falta de provas diretas. Tudo apontava para Raven, mas não havia uma prova definitiva. A defesa explorou esse fato, argumentando que todas as evidências eram circunstanciais e que não havia prova concreta ligando Raven ao assassinato. Durante a investigação, mais uma evidência condenatória surgiu. Uma que expôs ainda mais as mentiras de Raven. Ao longo dos interrogatórios policiais, ele havia repetidamente afirmado que encontrou sua esposa já morta ao chegar em casa. Mas os investigadores descobriram que ele havia feito uma confissão chocante durante uma conversa em uma igreja local. Nessa confissão, Raven admitiu que Janet ainda estava viva quando ele a encontrou. Ele afirmou que ela até tentou falar antes de desmoronar e morrer diante dele. À medida que o caso se desenrolava, os detetives exploraram outro possível motivo. Janet estaria planejando deixar o marido? Os investigadores descobriram que, nas semanas que antecederam sua morte, Janet havia entrado em contato com um antigo namorado, um homem chamado Scott. Alguns especularam que ela poderia estar reacendendo um relacionamento romântico. Mas, ao examinar suas trocas de mensagens, os detetives não encontraram nenhuma evidência clara de um caso. Em vez disso,
Suas mensagens sugeriam que ela havia apenas começado a procurá-lo, possivelmente em busca de apoio emocional e não de intimidade. Outro argumento crucial apresentado pela acusação estava centrado em um possível motivo para o crime: a gravidez não planejada de Janet. De acordo com os investigadores, Janet havia compartilhado essa notícia apenas com alguns poucos, incluindo várias de suas irmãs. As pessoas próximas a ela confirmaram que ela estava radiante com a ideia de ser mãe novamente, mas ao mesmo tempo tinha dúvidas sobre a capacidade de Raven de ser um pai responsável. Dada a já grave situação financeira deles, os promotores sugeriram que a gravidez poderia ter sido o ponto de ruptura para Raven. A possibilidade de outro filho poderia ter agravado ainda mais suas dificuldades econômicas, alimentando tensões no casamento. Isso, argumentou a acusação, poderia ter levado Raven a cometer o crime supremo: eliminar Janet em vez de enfrentar os desafios de mais uma criança. À medida que novas revelações continuavam a surgir, a defesa entrou com uma moção para adiar o julgamento, alegando que as caracterizações tanto da vítima quanto do réu não haviam sido totalmente exploradas. O tribunal concedeu a moção, remarcando a próxima fase do julgamento para março de 2014. Nessa época, no entanto, ocorreu uma reviravolta dramática. Raven Abaroa, provavelmente percebendo que as evidências contra ele eram fortes demais para serem combatidas, concordou com um acordo judicial com a promotoria. Nos termos do acordo, Raven foi condenado a 10 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 8 anos.